Bom dia, boa tarde e boa noite a todos vocês. Sou Lucas Bonfim, integrante do Grupo 5 do Polo de Suzano, São Paulo, e irei lhes apresentar o nosso quarto projeto integrador disponibilizado pela Univesp. O tema em questão é Armas de Fogo e Homicídios nas Cidades. Aqui se encontram os integrantes do nosso grupo: Aguinaldo da Silva, Edivana Nogueira, Gilglésio Portela, José Domingos, Lucas Felício, Marcos Fulgencio, Moisés Landulfo e, por fim, Valdemir Janela. Este é o roteiro do vídeo, onde destaco os pontos mais importantes que irei falar sobre o nosso projeto. Para iniciar, a questão do porte legal de armas de fogo é um tema controverso e polêmico em diversas partes do mundo, sendo objeto de debate entre defensores e críticos de sua liberação. A partir disso, para delimitar o foco do projeto, foi feita a seguinte pergunta: a necessidade de investigar a relação entre o porte legal de armas de fogo e a taxa de homicídios no país é algo viável? É algo que vai, por algum motivo, mudar a mente das pessoas? O que elas pensam sobre isso? Enfim, já respondendo tal pergunta, sim, há necessidade de investigar tal relação. E este presente trabalho tem como objetivo analisar essa relação e buscar compreender de que forma a liberação do porte de armas pode influenciar no aumento ou na redução da violência letal. Bom, a delimitação do problema como objetivo inicial se concentrará no estudo em cidades brasileiras e suas taxas de homicídios em relação à posse legal de armas. Para atingir esse objetivo, múltiplos dados serão estudados, além dos modelos de aprendizado de máquinas relacionados ao nosso tema. Como objetivo final da delimitação do problema é que qualquer pessoa possa, primeiro, estudar sua cidade, segundo, examinar pedagogicamente a relação entre posse legal de armas e taxa de homicídio, e terceiro, criar cenários possíveis com base em dados existentes que refletem a realidade. Ou seja, a pessoa vai conseguir pesquisar sobre sua cidade ou qualquer outra que ela queira e ver tal relação. E a partir disso, refletir sobre o porquê de tal relação ter tanto efeito assim na realidade. Aqui se encontra a relação com um tema norteador, e sendo breve no meu comentário, basicamente será utilizados datasets que contêm os atributos com a mesma série histórica e com informações pertinentes às cidades do Brasil, de tal forma que seja possível que diferentes fontes de dados tenham a mesma grandeza e que possuem certa equivalência. Bom, a partir daqui darei início à reta final, explicando os objetivos, resultados e afins. Vamos lá? Bom, começando pelos objetivos gerais, que é analisar a relação entre a posse legal de armas e a taxa de homicídios no Brasil, verificando se essa relação é positiva, neutra ou negativa ao longo do tempo. Para atingir esse objetivo, serão utilizados dados obtidos em fontes de dados existentes. Como já dito anteriormente, através de um dashboard, esse estudo pretende identificar as tendências das taxas de homicídios e da posse legal de armas no Brasil ao longo do tempo e investigar se isso tem algum efeito sobre a taxa de homicídios no país. Através de muito estudo de múltiplas fontes de dados possíveis, para delimitar esse máximo possível de consistência nos resultados, para os objetivos específicos, o mais importante é que qualquer pessoa possa estudar sua cidade e examinar através da interação com um dashboard contendo os dados a relação entre o posse legal de armas e taxa de homicídios, além de criar cenários possíveis com base nesses dados existentes que refletem a realidade. Adentraremos agora a implementação da solução dentro da comunidade. Bom, basicamente, para a solução inicial dos resultados, o nosso projeto foi feito no Google Colab utilizando a linguagem Python, sendo os dados já tratados com data filho do Pandas, onde os dashboards irão ser feitos através do Looker, que é uma plataforma que atualmente é fornecida pelo Google. A partir daqui, irei me abster durante os minutos para deixar rolando a demonstração do código. Nesta etapa, foi criado um caderno de código Python para explorar, transformar, analisar e treinar um modelo de aprendizado de máquina. O objetivo era unificar as bases de dados em um arquivo CSV para alimentar um site final. As bases de dados foram obtidas de duas fontes, uma por meio da Lei de Acesso à Informação, LAI, e a outra do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IP. Primeiramente, os dados da tabela em formato Excel da fonte de dados de posse legal de armas de fogo foram extraídos. Foram obtidos os totais de registros expedidos para cada estado e ano no período de 2009 a 2019.
Cada ano correspondia a uma planilha do Excel, exceto em 2019, que continha 2 tabelas separadas. Esses dados foram corrigidos e estruturados para criar dataframes individuais para cada ano e estado. Em alguns casos, não foi possível localizar todos os 27 estados, mas esses dados foram adicionados manualmente. Posteriormente, todos os dataframes foram unificados e as siglas dos estados foram substituídas pelos nomes por extenso para facilitar a visualização no futuro. A outra fonte de dados era composta pelas taxas de homicídios obtidas do IPEA. Foram selecionados os dados de 2009 a 2019, para que a série temporal fosse a mesma. As siglas dos estados foram trocadas e as 2 fontes de dados foram combinadas em um único dataframe, contendo os atributos estado, ano, número de armas, total de armas expedidas para cada estado e ano, e número de homicídios, para cada estado e ano. Foram realizadas verificações e correções para tratar valores ausentes no dataframe final. Em seguida, foi salvo um arquivo CSV para ser utilizado no dashboard do site. Uma análise exploratória foi realizada utilizando técnicas de aprendizado de máquina. Inicialmente, foi aplicada uma regressão linear simples utilizando a biblioteca scikit-learn, com o número de armas como variável preditora, x, e o número de homicídios como variável alvo, y. O modelo foi treinado e uma previsão foi feita utilizando os dados de teste, que correspondiam a 20% dos dados disponíveis. O resultado não apresentou uma correlação significativa entre os 2 atributos. Em seguida, foi utilizado o algoritmo RIT, também da biblioteca scikit-learn, que reduz os coeficientes de regressão. O processo de treinamento e avaliação foi realizado da mesma forma, e o resultado foi semelhante ao da regressão linear simples. Para explorar o uso de redes neurais, foi escolhida a API Keras do TensorFlow. Foi utilizado um modelo sequencial com uma saída em um único neurônio. Os dados foram normalizados e os valores dos 2 atributos foram usados como entrada. O modelo foi treinado por 50 épocas, obtendo-se um resultado melhor em comparação com os modelos anteriores, com um erro médio absoluto de 0,21. No entanto, ao realizar uma previsão aleatória, o resultado não foi satisfatório. Foi destacado que a falta de correlação entre os atributos e a quantidade limitada de atributos para treinar a rede neural foram fatores que contribuíram para esse resultado. Aqui no dashboard podemos ver que essas 2 dimensões não se relacionam mesmo. Alguns estados existe a relação, mas não podemos afirmar e concluir que uma influencia a outra somente com nosso estudo. É necessário entrar em mais detalhes, visto que o que acontece em um estado não acontece em outro ou pelo menos na maioria. Através de toda essa explicação, como solução final, os dashboards foram atualizados e hospedados na plataforma render.com para ser utilizado pelo público geral. Deixarei o link do site disponibilizado na descrição do vídeo. Assim, vocês conseguirão mexer, procurar sua cidade e ver como é o funcionamento desta relação. Novamente, irei me abster durante os minutos para mostrar a vocês agora a demonstração dos dashboards. Este é o site finalizado. Nossa solução final e que está disponível na internet. Clicando aqui no botão de dashboard vamos para os gráficos e aqui podemos filtrar os estados. Filtrando o Ceará, por exemplo, conseguimos analisar somente este estado. Podemos colocar Alagoas, Minas Gerais ou São Paulo. Aqui podemos ver a evolução anual somente de São Paulo neste caso. E bom, aqui encerra esse vídeo e a apresentação desse projeto. Todos os integrantes do grupo dão os agradecimentos à orientadora Eliane Weinfurter dos Santos, professor Dr. Marcelo Fortunato e professora Dra. Mônica Cristina Garbim, que nos auxiliou no desenvolvimento dos vários requisitos desse set no semestre de TI 4. Espero que tenham entendido o que quisermos transmitir a vocês e talvez nos vemos em um projeto futuro. Até mais e obrigado pela sua atenção.